Bora falar agora sobre uma reunião marcada para a próxima semana envolvendo o Bernard e o Atlético Mineiro. O Galo não admite de forma pública, mas quer sim contratar o Bernard. Se você perguntar para qualquer dirigente do Atlético, ele vai dizer que hoje a prioridade é para um atacante de velocidade. E o Galo vê hoje o Bernard como um meia centralizado, alguém que carrega a bola, que constrói o jogo por dentro. De qualquer forma, sabendo que o Bernard tem contrato com o Panathinaikos somente até junho e que já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil, marcou-se uma reunião para a próxima semana. A ideia é assinar esse pré-contrato com o Bernard para que ele possa voltar de graça à cidade do Galo na metade do ano. Jogador de 31 anos de idade, super identificado com o Atlético, revelado no clube, de mudança no futebol europeu, já jogou por bastante clube, hoje defende o Panathinaikos, 27 jogos, 4 gols e 4 assistências na atual temporada, desses 27 jogos, 19 como titular e 8 na condição de reserva. O que você pensa sobre o Bernard? Vai acrescentar no Atlético? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de aposta patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Eu vou estar fazendo aí a minha apostinha aí na 1xBet com a vitória do Arsenal em cima do Crystal Palace. Também vou apostar na vitória do West Ham contra o Sheffield United. Faça seu cadastro e venha brincar comigo aí na 1xBet. Valeu! Faça seu cadastro na 1xBet e não esqueça de usar o código usando o link que está no comentário fixado. Hora de falar sobre Igor Coronado, meio atacante brasileiro, 31 anos de idade, legítimo camisa 10 do Al Ittihad, jogando já há algum tempo por lá. O nome dele, na temporada passada, foi especulado em 7 dos 8 clubes grandes de São Paulo e Rio. Somente o Flamengo não demonstrou interesse, ele estava em fim de contrato no Al Ittihad e existia a possibilidade de voltar ao Brasil de graça. Acabou que ele ficou lá, renovou o contrato por mais 2 temporadas, 5 milhões de dólares por ano de salário, ou seja, mais ou menos 2 milhões de reais por mês. Até que nessa sexta-feira, a especulação é de que o seu contrato pode ser rescindido com o Al Ittihad. Isso não foi confirmado, ele segue vinculado ao clube, embora Marcelo Gallardo, novo técnico do Al Ittihad, tenha recebido carta branca para uma reformulação. Essa reformulação é necessária porque o Al Ittihad vai muito mal. 4 derrotas nos últimos 5 jogos, não conseguiu chegar nem na semifinal do Campeonato Mundial. Há uma revolta e uma reivindicação de mudanças radicais e é até por isso que o Marcelo Groi acabou por não ficar. Se o Igor Coronado de fato deixar o Al Ittihad, certamente aparecerão inúmeras oportunidades de clubes brasileiros de números muito bons, mesmo nessa temporada ruim do time. São 21 jogos, sendo 20 como titular, 5 assistências e mais 5 gols e mais 9 assistências. Bora mudar de assunto e falar que Rodrigo Caetano, depois de uma novela levando a possibilidade dele ir para o Corinthians, agora surgiu uma outra novela. É que o executivo de futebol do Galo é pretendido pela CBF. Houve uma mudança radical na CBF e desde que o Tite foi embora, o Juninho Paulista ocupava o cargo de diretor, esse cargo deixou de ser ocupado. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vinha exercendo essa função de forma interina. Agora, com a chegada de um novo comandante, o Dorival Júnior é o novo técnico da seleção, a busca por um executivo. E, de acordo com o UOL, o Rodrigo Caetano é a bola da vez, é o favorito, é o número 1. Também correm por fora Rui Costa, do São Paulo, e Thiago Escuro, que hoje trabalha no Mônaco, fez carreira no Red Bull Bragantino. Antes de gravar o vídeo, consultei o Rodrigo Caetano. Rodrigo garantiu que não há proposta na mesa, mas fiquei com a impressão de que já houve uma sondagem. Ele não confirmou absolutamente nada, nem é o estilo dele fazer qualquer tipo de confirmação, mas fiquei com a impressão de que já houve uma sondagem. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, que não deve ter havido convite mesmo, imagino que não, mas talvez já um primeiro contato para buscar informações e a CBF, se contratar o Rodrigo Caetano, vai estar fazendo um golaço. Notícia muito ruim para o Galo, que perderia talvez o melhor executivo de futebol do país. Bora mudar de assunto e falar sobre Claudinho, meio atacante do Zenit, 26 anos de idade, já foi alvo de todas as especulações que você pode imaginar. Toda live vocês me perguntam, Nicola, o Claudinho pode ir para esse time? Nicola, o Claudinho pode ir para outro time? Só para explicar um pouquinho do contexto, antes de trazer a resposta do Guilherme Miranda, que é um dos donos da Elenco Esportes, empresa que representa o Claudinho. O atleta tem contrato longo, havia sido contratado do Red Bull Bragantino por 14 milhões de euros e se tornou nessa temporada o grande destaque do time depois da venda do Malcom para o Al Hilal. Zenit, que vai mal no campeonato russo, é só o segundo colocado, 36 pontos, 2 a menos do que o Krasnodar.
Nicola, mas o time é segundo e tá mal. É que nos últimos tempos o Zenit liderava com folga o campeonato russo, e ver o time atrás de uma outra equipe faz com que exista um princípio de crise. Até por isso, recentemente, o Zenit veio ao mercado brasileiro e levou o Arthur, atacante do Palmeiras, e o Nino, zagueiro do Fluminense. E é exatamente por causa desse contexto de um time que precisa responder dentro do campeonato russo que eu já vi o negócio como difícil. De qualquer forma, mandei mensagem para o Guilherme Miranda, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, chance zero de o Claudinho jogar em qualquer clube do Brasil, fecha aspas. Atleta que em 2023-2024, na atual temporada, soma 25 jogos, mais 4 gols e 4 assistências. Só para arrematar sobre essa situação envolvendo o Claudinho, o Zenit e tudo mais, o Zenit postou nas últimas horas uma tiração de sarro ao Flamengo. Confesso que eu não entendi o motivo, mas o texto dizia que eles têm e o Flamengo não tem, fazendo referência a alguns dos atletas que já foram pretendidos pelo Flamengo, citando, por exemplo, o volante Wendel, que já foi alvo do Fla, o Claudinho, meio atacante, que já foi alvo do Fla, e também o zagueiro Nino. Quando você olha para as cotas de patrocínios apresentadas, Corinthians, mal gerido, que era uma coisa de maluco ano passado, e aí com a nova gestão, já anunciaram um patrocínio na casa de 120 milhões de reais anuais. 120 milhões de reais anuais. Flamengo na ordem de 85 milhões anuais. O Palmeiras na casa de 81 milhões anuais. O São Paulo na casa aí de 50 e poucos milhões anuais. E aí na sequência vem o Atlético com 30, podendo chegar a 35, 40, né, se atingir algumas metas. Grêmio e Inter também com os mesmos valores, com o mesmo patrocinador. Então, é importante nós destacarmos que a margem de compra, vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? A margem de comparação entre o que o Atlético fatura, só com patrocínio master, tá, gente? Só com patrocínio master, que o Atlético, em relação, por exemplo, a Flamengo, tem uma vantagem que o Atlético tem um estádio que é seu e que tá pago. Né? Então, é importante destacar. Você tem um maior faturamento, você tem um orçamento para cima de 1 bi, você tem uma cota de patrocínio que é quase 3 vezes a do Atlético, mas o Atlético tem outras fontes de renda que o Flamengo não tem. Eu não estou aqui colocando de forma proporcional o que um e outro fatura, porque não há como fazer esse tipo de proporção. Não tem jeito. O Flamengo, a abrangência é muito maior, o faturamento é muito maior, a marca é muito mais valiosa. Ponto. Corinthians, para mim, 120 milhões de patrocínio master anuais, isso aqui é para o time que eu considero como o maior, aliás, o clube que eu considero como o maior do continente. Tem gente que não gosta quando eu digo isso aqui, mas paciência, eu não estou aqui para dizer só o que está do outro lado gosta, né? Mas enfim, é o meu gosto pessoal, eu acho que o Corinthians e aí eu estou falando de fanatismo também, de abrangência, mas de engajamento, etc e tal, a do Corinthians é um negócio impressionante. Então, 120 milhões. Dá para comparar o que o Atlético fatura com esses clubes aqui? Não dá. E o clube não gosta, o Atlético não gosta quando nós aqui da imprensa, ou coleguinhas por aí, relacionam o Atlético, colocam no mesmo patamar de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Quando Palmeiras e Flamengo vão, principalmente o Flamengo, né? O Flamengo gasta mais no mercado, mas muito mais que o Palmeiras. O Palmeiras erra e acerta como qualquer outro, mas não contrata jogadores dos valores que o Flamengo contrata, e o Palmeiras vem ganhando muito mais, inclusive. Ou vem ganhando muito mais, não. Vem ganhando muito, né? Porque o Flamengo do Jorge Jesus para cá também ganhou. E onde eu quero chegar com tudo isso? Dá para comparar? Não, não dá para comparar. Dá para falar que o Atlético tem que andar junto com o Flamengo, Palmeiras no mercado? Não, não dá. E o Atlético não gosta que a gente faça isso. Então, quando o assunto é distribuição de valores de pacotes de ingressos, não venham comparar também, que não faz o menor sentido, tá bom? Se não pode comparar, colocar no mesmo patamar, quando vai ao mercado, montagem de elenco, etc. Então que não me venham com essa desculpa de que não, mas Flamengo cobra caro, Palmeiras cobra caro, o Atlético também tem que cobrar caro. Isso não cola e é desonesto, é desonestidade intelectual de quem usa isso, abre planilhinha e vem dizer isso e aquilo, tentar entubar na sua goela que tá tudo certo, que é assim que tem que ser. Não, não é assim que tem que ser, não. O Atlético tem que pensar em estratégias inteligentes e abraçar todo o seu torcedor, aquele que tem condição e aquele que não tem condição. Ah, mas esse é só para um setor, tem o setor popular, etc. E tal. O Atlético tem que pensar estratégias para abraçar todo o seu torcedor, porque um clube que fatura 3 vezes menos que o Flamengo, 4 vezes menos num patrocínio master que o Corinthians, ele precisa ter gente competente para pensar em estratégias, e me parece que no marketing
Depois da saída do Leandro Figueiredo, o Atlético não conta com esse profissional e parece que não está preocupado que essa cadeira seja ocupada. Vai ter que ser com alguém igual ou melhor que o Leandro Figueiredo. E é difícil, hein? E é difícil, mas o Atlético tem que cuidar disso. Porque se o Atlético tem na cadeira da direção de futebol o melhor executivo do futebol do Brasil, que é o Rodrigo Caetano, e que ele, Rodrigo Caetano, pega esse dinheiro que o Atlético não tem e monta um elenco robusto para brigar na cabeça com Flamengo e Palmeiras. Mesmo tendo um orçamento muito menor, para brigar na cabeça com Flamengo e Palmeiras. Então, se fosse para o Atlético montar hoje o elenco que tem, com o que tem de orçamento, o Atlético não conseguiria. Então foi montando aos poucos. Hoje o Atlético tem uma marca que vale mais, tem um produto que é mais valioso, tem a melhor SAF do Brasil, mas é disparado olhando para o futebol. Eu nem discuto, nem abro discussão. Aí é dar murro em ponta de faca. Eu nem abro discussão. Então o Atlético tem a melhor SAF do futebol, o melhor executivo do futebol, tem que ter o melhor diretor de marketing. E hoje não tem. Já teve, hoje não tem. Também tem aí Igor Coronado, né, jogador que está no Al Ittihad. Parece que seu contrato lá vai ser rescindido, né? E ele pode pintar aí em qualquer clube brasileiro, né? Vamos ver aí se talvez próximos dias apareça alguma informação que o Galo esteja interessado no jogador, né? E apareça aí contratado para a equipe do Galo para jogar 2024 com a camisa alvinegra, né? Temos aí também as notícias do HG, que veio falando sobre as finanças, né? E folha salarial. Olha, o Galo, como ele disse, é a melhor SAF disparada do Brasil, né? O Galo tem aí uma ótima gestão, né? Rodrigo Caetano é um ótimo executivo de futebol. O cara arrebenta mesmo. Tem a possibilidade agora aí dele deixar o Galo ir para a seleção, coisa que eu não torceria para isso acontecer, né? Não quero mesmo que ele saia do Galo. Não quis que saísse para ir pro rival, pro Corinthians, e a seleção que me perdoe, mas tem outros para ir para lá. O Rodrigo Caetano não quero que vai, né? Para poder deixar aí o Galo cada vez mais forte, porque ele é um ótimo executivo de futebol e a gente precisa que ele continue o trabalho que ele iniciou em 2023 aí, mantendo alguns jogadores, renovando, né? Então, se ele tem um planejamento para 2024, que ele continue no Galo, né? E faça um Galo campeão, que é o que todo mundo quer.